Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. O PT entrou no Globo da Morte. O início da mudança de posicionamento da imprensa talvez seja pela não previsibilidade da exposição internacional que Alexandre de Moraes levaria. Se a exposição continuar nesse ritmo, provavelmente a imprensa largará o Lula e Alexandre de Moraes, e o mico ficará com o PT e com todos que apoiam as ilegalidades, enquanto que a defesa da liberdade de expressão pertencerá cada vez mais aos bolsonaristas e à direita. Argumentos nunca serão mais fortes que a realidade. O presidente do PCO mandou a verdade na lata e deixou claro que o fim de Alexandre de Moraes e do PT está próximo. Assista o vídeo. Primeira coisa que eu acho que nós temos que chamar a atenção nesse tópico aqui é que um prognóstico nosso se confirmou com a crise que nós assistimos a semana passada e essa semana aqui, com os chamados arquivos do Twitter ou do X. Nós temos que começar por uma caracterização do acontecimento em si. O que é isso que nós estamos vendo aqui? É uma crise da política do senhor Alexandre de Moraes. Ele, durante já há vários anos, né, o inquérito das fake news, que foi apelidado pela direita de inquérito do fim do mundo, já dura 5 anos. Né? Faz 5 anos que nós temos aí a ditadura do senhor Alexandre de Moraes sobre a internet. Né? Finalmente, o dono do Twitter, primeiramente enviou aí para um jornalista, que é o jornalista que está fazendo a divulgação, né, desses arquivos, os arquivos referentes à situação brasileira. Queria relembrar a todos que o pessoal aqui, como a esquerda está apoiando a ditadura do Alexandre de Moraes, eles se esquecem dos fatos, né? Para apoiar uma ditadura, você não pode entrar nos fatos. Tem que criar uma verdadeira obra de ficção. Então o pessoal fala que isso daí é toda uma manobra do Elon Musk contra o governo brasileiro, etc. e tal. Não é bem assim. Pode ser que ele tenha alguma intenção em relação ao governo brasileiro. Mas nós temos que relembrar a todas as pessoas que essa divulgação começou atingindo o governo norte-americano do Partido Democrata do senhor Joe Biden. Os primeiros arquivos que foram publicados davam conta da interferência direta da CIA, essa organização tão defensora da democracia, do FBI, essa organização ainda mais defensora da democracia, e outros órgãos policiais e de informação sobre o Twitter. A primeira denúncia foi contra essas organizações, CIA, FBI, governo norte-americano. O mesmo jornalista que divulgou os arquivos brasileiros, ele divulgou os outros e ele falou. Ele criou uma expressão aí, acho que foi ele que criou, de que existe um complexo industrial de censura. Quer dizer, o que ele quer dizer é o seguinte: o chamado Estado Profundo norte-americano se colocou na posição de dominar totalmente o Twitter. Logicamente que se ele domina o Twitter, também está dominando, né, as outras redes sociais, porque seria só o Twitter. Isso aí não aconteceu na gestão do Elon Musk, isso aí aconteceu na gestão anterior, antes do Elon Musk comprar a empresa. Quando ele comprou a empresa, ele se deu conta dessa situação e ele começou a divulgar os documentos internos da empresa que mostravam a interferência do poder público na rede social. Então, quer dizer, se alguém vai falar que o negócio do Musk é dirigido contra o governo brasileiro, pode até, né, como eu disse, eu não sou partidário do Elon Musk. Né? Ele pode ter aí um propósito em relação ao governo brasileiro, mas ele começou com o governo norte-americano, começou atacando o governo norte-americano, começou denunciando a CIA e o FBI. Né? Então nós temos que começar por aí. O ataque do Elon Musk, ele surtiu o efeito desejado. Ele colocou o Alexandre de Moraes, né, na berlinda, e o Alexandre de Moraes é apresentado aí, né, com exceção do pessoal do PT, basicamente, né, para o resto da humanidade, ele é um verdadeiro ditador. Né? As coisas que ele fez são uma verdadeira barbaridade. Né? E quando eu digo PT, não estou falando de todo mundo do PT, porque dentro do PT muita gente tem muita dúvida ou até é contra essa posição. Estou falando da cúpula do PT. Então, quer dizer, o primeiro problema é o seguinte, né, que eu queria chamar a atenção para o seguinte fato. A política do Alexandre de Moraes conduziu a uma crise nacional e internacional. Ele foi denunciado como um juiz arbitrário, que atropela os direitos dos cidadãos brasileiros, que procurou intervir de maneira ilegal na rede social, contra os usuários, não contra o Elon Musk, porque o Elon Musk ele nem estava no Twitter nessa época. A denúncia é uma denúncia contra o que fez o Alexandre de Moraes contra os usuários. Né? Então, as pessoas que apoiaram essa política do Alexandre de Moraes agora têm que lidar com essa crise, porque isso tudo aqui é uma crise.
Bom, o segundo aspecto do problema é o seguinte: a burguesia, né, pelo que a gente pode ver na imprensa burguesa, e aí nós não estamos nos referindo apenas à posição da imprensa, porque as pessoas poderiam se confundir com relação a esse problema. O que nós queremos dizer é que a posição da imprensa reflete o posicionamento de um setor importante da burguesia brasileira e internacional. Né? Quando você pega um jornal como o jornal Globo, o Globo é um porta-voz do imperialismo no Brasil. O jornal Globo foi muito claro no seu editorial. Criticou o Elon Musk, falou um monte de coisa e tal, né? Deu uma no cravo, outra na ferradura, mas no frigir dos ovos ficou a seguinte questão: o Alexandre de Moraes tem que ser contido. Quer dizer, acabou a era do reinado do Alexandre de Moraes, na opinião deles, logicamente. E essa opinião é unânime em toda a imprensa capitalista, o que mostra, né, que é uma opinião do setor capitalista que apoiou o Alexandre de Moraes, porque existe um setor capitalista no Brasil que era contra o Alexandre de Moraes. Então agora o conjunto da burguesia quer o fim do reinado do senhor Alexandre de Moraes. O que vai acontecer daqui para frente é muito claro, né? O Elon Musk, na verdade, ele deu um tiro muito bem calculado, porque a partir de agora o que vai aparecer por todos os lados é que são as ilegalidades do senhor Alexandre de Moraes, a ditadura do Alexandre de Moraes. E aqui, bom, aqui é importante lembrar, né, porque muita gente critica a posição do PCO, né? Mas o pessoal não fala do que o Alexandre de Moraes fez. Parece que eles têm um problema de amnésia. Eles dão a entender que o Alexandre de Moraes não fez nada. Não teria feito nada. Não teria cometido nenhuma ilegalidade. Não, ele cometeu um número enorme de ilegalidades. Primeiro que ele está mantendo um inquérito secreto de 5 anos. Isso daí já é assim, um padrão meio Joseph Stalin de justiça, né? É uma coisa aberrante, o inquérito secreto de 5 anos. E o interessante desse inquérito secreto de 5 anos é que não tem conclusão, não tem nada. Em segundo lugar, né, ele prendeu pessoas por coisas que eles falaram na internet. Na hora que ele fez isso daí, estava todo aquele clima, né, de não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas vendo a coisa agora, né, fica totalmente sem sentido isso daí. Né? Pega o Daniel Silveira, por exemplo, né, que falou, se não me engano, o que ele falou, posso estar errado aqui, ele teria dito que ele gostaria, ele sonha com o dia que o Alexandre de Moraes levasse uma boa surra. Ele pegou 8 anos de cadeia por esse tipo de colocação. 8 anos de prisão. Aí o Bolsonaro indultou ele, que deveria ser o fim da história, e aí arrumaram outro motivo para colocar ele de novo na cadeia. Está na cadeia agora, o Daniel Silveira. Ele não cometeu nenhum crime previsto na legislação brasileira. Nem mesmo esses crimes aí meio esquisitos de crimes contra a honra. Nós temos aqui o caso do Alan dos Santos, mesmo caso. Ele está nos Estados Unidos e a justiça brasileira pediu a extradição dele para o Brasil. E os norte-americanos negaram porque nos Estados Unidos não existe o crime de opinião. No Brasil também não existe o crime de opinião. Mas no Brasil você não tem crime de opinião, mas você tem o Alexandre de Moraes. Então, a sua opinião pode ser perigosa, embora não seja crime. Né? Lembrando todo mundo que o que a Constituição brasileira diz, né, sobre a liberdade de expressão é simplesmente o seguinte: é livre a expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então você poderia, sei lá, ser perseguido pela justiça se você fizesse aí uma calúnia anônima. Nós, por exemplo, sofremos muito dessas acusações anônimas, né? Mas você não poderia ser preso porque você expressou o pensamento, porque a Constituição Nacional garante isso daí. O que não garante isso daí é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, por exemplo, decretou que você falar das urnas eletrônicas é um crime. É totalmente irregular. Né? Por exemplo, o Bolsonaro foi tornado inelegível pelo TSE porque ele chamou uma reunião com embaixadores estrangeiros para explicar o ponto de vista dele sobre a eleição. Também não existe esse crime nem na legislação eleitoral, nem na legislação ordinária. Então, quer dizer, o número de arbitrariedades não é pequeno. Né? Ele vai na casa das milhares de arbitrariedades. Nós temos o caso do Monark, por exemplo, que está sendo processado de tudo quanto é modo, não pelo STF, mas com base na legislação, entre aspas, criada pelo Alexandre de Moraes. Porque o STF ele é mais importante do que o Congresso Nacional. Se o STF decide uma coisa, não sei direito por que isso daí funciona assim. Porque é uma ilegalidade também. Os tribunais podem se amparar na legislação, na decisão do STF, para emitir sentenças, mesmo que elas sejam contra a lei. Não sei por que o STF está acima da lei, mas é o que acontece. Nós vimos aí, por exemplo, que o partido do Bolsonaro, na época da eleição, entrou com um processo para alguma coisa relativa às eleições, às urnas, etc. Entrou com um processo. Foi multado em 20 milhões por litigância de má-fé. Bom, e nós temos sempre o caso, né, do PCO, que foi incluído no inquérito das fake news. Nós fomos incluídos no inquérito das fake news porque nós dissemos que o STF deveria ser extinto,
Isso não é crime de nenhum ângulo que você possa imaginar, né? A não ser que você não possa falar mais nada. Aí isso aí seria crime. E dois, que é uma posição política do partido antiga, não é de agora, que as urnas eletrônicas não são confiáveis e que o voto deveria ser feito na cédula de papel. As pessoas podem concordar ou discordar dessa nossa posição, mas transformar isso num crime, de jeito nenhum. Porque a lei que foi baixada é o seguinte, que a gente poderia chamar de Lei Alexandre de Moraes. Se eu não gostar do que você falou, boto você na cadeia. Isso é uma ditadura. Então o que acontece? Abriu-se uma crise dessa ditadura, a burguesia está abandonando o Alexandre de Moraes, acha que ele tem que ser contido, vamos ver como é que isso aí se desenvolve. E quem ficou, né, com esse mico, porque isso é um mico, né? O pessoal conhece o jogo de mico, né? Quem ficar com o mico, que é a última carta, perde, né? Quem ficou com esse mico foi o PT. O PT agora se lança a defender as ilegalidades e as arbitrariedades do senhor Alexandre de Moraes. Aí fala que o Elon Musk isso, o Elon Musk aquilo, o Elon Musk aquele outro. Mas o que está em pauta aqui não é propriamente a carreira, né, que é uma carreira desagradável e direitista e até criminosa do senhor Elon Musk. Não é isso que está em pauta. O que está em pauta é o Alexandre de Moraes. Aí criaram a seguinte versão, que, na verdade, o Elon Musk não é que ele fez isso daí porque o Alexandre de Moraes cometeu ilegalidades. Ele quer derrubar o governo Lula. Isso é uma fantasia política. No final das contas, né, nós já advertimos várias vezes e, nesse momento aqui, eu acho que nem adianta advertir, porque eu acho que com a questão do Alexandre de Moraes, o PT entrou no globo da morte, né? O circo antigo, né, quando tinha circo, né, antes dos identitários atacarem o circo, ele tinha um espetáculo lá, uma apresentação que era o Globo da Morte. Então eles tinham um globo enorme de metal, né? Entrava um cara com uma motocicleta dentro do globo e ele começava a girar dentro do globo com aquela motocicleta. E o segredo do Globo da Morte, o que é? Você não pode parar. Se você parar, de repente, você vai cair e quebrar o pescoço. É perigosíssimo, né, fazer isso daí. Então, o esquema do Globo da Morte é o seguinte, você tem que continuar correndo. Então, o PT, visivelmente, essa semana aqui, entrou no Globo da Morte. Eles têm que continuar correndo. Vão ter que continuar defendendo o Alexandre de Moraes. Não deveriam ter comprado essa briga, porque, primeiro, a política do Alexandre de Moraes é impopular. Isso aí todo mundo já sabe que é impopular. A direita vai denunciar as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Isso vai se transformando num escândalo internacional. E o Alexandre de Moraes, nesse sentido, é indefensável. Não dá para você defender o Alexandre de Moraes com argumentos jurídicos. Você teria que falar o seguinte, tudo bem que ele é um ditador, mas ele é um ditador para o bem da humanidade, que, vamos ter claro, não vai pegar bem com ninguém. E aí é que tá, né? O PT vai ter que continuar girando no Globo da Morte, com o Alexandre de Moraes. Eles herdaram isso daí por uma política totalmente cega, né? E vão sofrer um desgaste bastante grande com isso daí. Não adianta, queria falar aqui, né? Porque muita gente, em política, a pessoa quer desafiar a realidade. Ele acha que os argumentos são mais fortes do que a realidade. Não adianta, né, a imprensa petista, que é pequenininha, falar que o Elon Musk isso, o Elon Musk aquilo, o Elon Musk aquele outro. Não tem poder de fogo para criar essa versão no meio da população. E as posições do PT, elas são totalmente incoerentes. Elas acabam sendo posições que ninguém vai levar a sério. Por exemplo, falaram que o Alexandre de Moraes violou a soberania nacional. Eu não acho que aconteceu isso daí, não vejo em que ele teria violado a soberania nacional. Os atos, né, do Alexandre de Moraes foram diretamente contra o Twitter. O Twitter vai responder. Senão, se eles não podem responder, já nem haveria direito ao devido processo legal. Né? O Alexandre de Moraes colocou o Elon Musk no inquérito do fim do mundo aí. Não sei como é que ele pretende levar isso adiante. Ele vai pedir a deportação do Elon Musk dos Estados Unidos para o Brasil? É esquisito. E depois não quer que o Elon Musk responda, porque seria interferência com a soberania nacional. Mas se você não quer que a pessoa interfira com as ações judiciais, você não deveria processar a pessoa, porque senão a pessoa tem automaticamente o direito de responder à questão. Surgiu aí até a informação de que o Alexandre de Moraes ia prender os funcionários do X no Brasil, o que é uma loucura. Nem o Partido Democrata norte-americano vai apoiar uma coisa dessa. Né? Se a briga se estender, o governo norte-americano, que não é muito amigo do Elon Musk, vai ter que tomar as dores do Elon Musk também. E nesse caso aqui, né, com razão, porque o cidadão está sendo tratado aí como criminoso e de maneira totalmente ilegal. Então, é um mico, né, e quanto mais o PT insistir na tese de que tem que manter o Alexandre de Moraes, maior vai ser o desgaste. Bom, isso com relação à análise política do problema. Não tem um dito brasileiro que fala quem avisa, amigo é. Então, a gente vem avisando há muito tempo e estamos avisando de novo. Defender ilegalidades judiciais e ditadura não é uma política sábia. E mais uma vergonha internacional. Lula não condena ataque de Irã contra Israel.
Hoje no mundo existem dezenas de ditaduras, mas uma que é de forma unânime reconhecida como a mais perversa, a mais sanguinária, a pior ditadura de todas, é a ditadura do Irã. Por financiar terroristas pelo mundo afora, por assassinar gays, por pregar o apedrejamento de mulheres em praça pública, nada se compara à ditadura do Irã. Ela é a que mais causa mortes e, como eu disse, ela é rejeitada no mundo inteiro por financiar o Hamas, Hezbollah e outros grupos terroristas. Tanto é que a primeira complicação diplomática que esse governo do Lula teve quando assumiu a presidência é essa daqui, ó. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil, mesmo após pressão dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado do porta-helicópteros Iris Mahan e a fragata Iris Dena, chegaram em águas brasileiras na manhã de domingo e devem ficar no Porto do Rio até 4 de março. Lembrando que membros do governo brasileiro foram para uma festa dentro do navio de um país que mata gays, que mata mulheres e que financia terroristas. Essa foi a primeira crise crise diplomática que o Brasil se envolveu. Daí em diante a situação escalou exorbitantemente, Brasil apoiando Hamas, Brasil indo contra Israel e tudo mais. Agora, acabou a energia, velho. Rápida queda de energia, mas tudo voltou ao normal agora, tá vendo? Não pode falar mal do Irã que os hackers já entram e vai derrubar a grade de energia da sua região. Então vamos lá, nós estamos falando do país mais ditatorial do ponto de vista de matar pessoas, cometer atrocidades. O que o Lula faz? Lula agora, né, tem o BRICS nas mãos, olha o que o Lula faz. Lula nega que BRICS seja anti-Ocidente e defende participação de Irã, China e Rússia, não podem ficar de fora. Então, o Irã, né, fazendo parte do nosso BRICS aí, Lula defendendo. E aí tem uma notícia que mostra o que o BRICS realmente é, ó. Porta-voz israelense diz que Irã é o principal financiador do terrorismo no Oriente Médio. Autoridades disseram ainda que bombardeios realizados por Israel têm como alvo apenas as instalações militares do Hamas e que o cuidado e resgate dos reféns é uma das máximas prioridades das forças israelenses. Vamos lá. O Irã ontem fez um dos ataques mais coordenados contra Israel, lançando mais de 300 drones. A maioria deles, de acordo com o governo de Israel, 99% foi abatido. E o que o governo brasileiro faz contra uma coisa absurda com essa? Não se posiciona. Não. Quando é alguém atacando Israel, eles simplesmente fingem que não está acontecendo. Quando é Israel tentando se defender ou defender o único país democrático da região, é impressionante como que a esquerda fica revoltada por Israel estar se defendendo, mesmo que seja um grupo terrorista como Hamas. A questão é, o motivo do Irã ter entrado nessa guerra é porque o Hamas está prestes a ser aniquilado. O Hamas é um braço terrorista da ditadura do Irã e o Irã agora está saindo em defesa do seu cachorrinho de guerra, do seu cão de guarda, cão de guerra, que é o Hamas. E nós já estamos vendo mais uma vez de que lado o Brasil fica. Do povo democrático? Não, fica do lado dos terroristas, fica do lado do país, a pior ditadura que existe no mundo hoje. Isso é extremamente triste. Lembrando que o Irã também só está tomando essa atitude de agora fazer tudo isso porque eles estão vendo que o Donald Trump vai voltar ao poder e com o Donald Trump no poder, acabou a fuleiragem do mundo, você pode ter certeza. Vocês já prestaram atenção, desde que o Biden assumiu, o mundo virou uma guerra depois da outra. Quando o Trump voltar, as coisas voltarão ao normal, porque daí o mundo saberá que estará à frente dos Estados Unidos um homem com culhão para tomar a decisão, para ir para cima. Né? Seria assim, enquanto não tiver alguém com força para defender a estabilidade mundial, os bullies, proto-ditadores, vão fazendo o que quer. Inclusive, até aqui no Brasil, falando do Lula e Alexandre de Moraes. Agora, mais uma vez o Brasil passando vergonha, né? Ao invés de se posicionar do lado certo, não. Irã, meu amigo, Irã é o pária do mundo hoje. Mas quem quer se aproximar do Irã? Brasil, recebendo o navio, defendendo a entrada do BRICS. Agora, de novo, eu vou ser obrigado a encerrar o vídeo, porque acabou a energia e só o microfone está funcionando. A gente se vê no próximo vídeo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.